eles, nós vamos nos unindo ao mentor espiritual responsável pelo curso básico 1, e nós vamos assim também nos ligando com todos os alunos que lá se encontram, que estão assim se unindo conosco, com o mesmo objetivo de estarmos aí absorvendo mais conhecimento sobre a doutrina e buscarmos também nos melhorarmos a cada dia. E assim, agradecidos e felizes, nós vamos caminhando ao encontro do mentor espiritual da nossa casa, nosso querido Pai João, e vamos agradecendo a ele por tudo que recebemos, por todo o amparo que temos a cada dia, e assim também agradecemos aos benfeitores espirituais, que com ele ali trabalham. E vamos assim sentindo a luz do Mestre Jesus, que vai envolvendo a cada um de nós, que essa luz possa adentrar também nos nossos lares, envolvendo todos os nossos familiares, envolvendo as nossas mentes, para que a gente possa, assim, estar receptivos a tudo aquilo que nos for passado na noite de hoje. Pedimos também, Jesus, que acolha a Sandra no seu manto de amor de luz, fortalecendo-a para que ela possa nos passar tudo aquilo que ela preparou com muita dedicação nesta noite. E agradecidos, nós vamos fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. E agora nós damos então por iniciada a nossa aula da noite de hoje, em nome dos benfeitores espirituais, de Jesus, nosso mestre e amigo, e de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Que assim seja. E eu vou convidando então o Gustavo, para que ele faça a leitura da noite de hoje, do livro Sinal Verde, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. E eu já quero te agradecer antecipadamente, Gustavo, pela sua boa vontade, viu? Obrigada mesmo. Então, sinta-se à vontade em fazer a leitura, depois, se você quiser fazer os comentários também em seguida. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. O tema de hoje é antagonistas, lição de número 13. O adversário em que você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Reconhecemos o fato de que, muitas vezes, a pessoa se nos torna indigna, simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar talvez ainda mais desastradamente que os outros. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão, que se caracteriza por opiniões diferentes da nossa. Deixe os outros viverem a sua própria vida, e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança
condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças, e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão, no veículo do amor. O que eu entendi de tudo isso foi que a gente sempre deve amar o outro, o máximo que a gente conseguir, porque assim vai trazer um entendimento melhor, né? A gente pode entender a situação, se colocar no lugar do outro, né? E também sobre o perdão, que ele é necessário para tudo, porque sem o perdão a gente sempre vai ficar naquela dívida com o próximo, né? Então a gente sempre tem que saber perdoar para a gente poder seguir o nosso caminho, sempre estudando, evoluindo e também deixar o outro evoluir, né? Sendo que cada um tem sua escolha, né? A gente não pode obrigar o outro a evoluir. A gente perdoa, a gente segue o nosso caminho e ele segue o dele. Isso mesmo, Gustavo. É fundamental aí na lição, eu achei também que essa questão do perdão, porque antagonismo aí sempre vai ter, né? Nós somos e temos, né? Esse antagonismo, a gente sabe disso. E só que a gente não tem que tomar o cuidado para que esse antagonismo não se transforme em uma inimizade. Isso é que é o preocupante, né? Porque às vezes você se torna inimigo de uma pessoa, aí você vai gerar uma certa, assim, um sentimento de uma mágoa, depois um ressentimento, daí pode ser um ódio e vai indo, né? Um rancor, uma vingança, isso é muito preocupante. A gente é prejuízo para nós e para o outro. Aí é que entra a questão mesmo do perdão. E é fundamental mesmo o perdão, porque é uma demonstração de amor quando você aprende a perdoar o outro e você também tem a humildade de pedir perdão para o outro, não é? E esse exercício desse amor, ele tem que ser assim contínuo na nossa busca aí do nosso aperfeiçoamento. Então, eu acho que o fundamental é isso, a questão do perdão. É claro que esse antagonismo vai existir sempre, a gente tem que aprender a respeitar a mesma ideia do outro, então aí entra a questão da gente ser tolerante, ser paciente com o outro, não querer impor aí a nossa vontade, a nossa ideia, mas também não quer dizer que a gente vai se acomodar, né? E dizer assim, eu vou concordar, mesmo que aquilo não me agrade. Também temos que se despertar para isso também, né? Mas o fundamental mesmo é o exercício do amor, eu também entendo assim. E agora, então, eu vou passar a palavra para a Sandra, que ela seja muito bem-vinda, que Jesus a envolva em muito amor e luz, que Maria de Nazaré, nossa mãezinha, a acolha também, dando a ela toda a sustentação para ela passar tudo aquilo que ela preparou para nós nesta noite. Seja bem-vinda, Sandra. Só para falar da lição, vocês falaram tudo, mas tem aqui um trechinho que resume muita coisa, né? Que a melhor maneira de aprender a ter... Sandra? Oi? Tá Tá baixo. me ouvindo? Estou falando baixo, desculpe. Fala mais próximo. Então, aqui para mim tem um trechinho que para mim é fundamental, que a melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos. Quando a gente lembra que nós erramos, então apontar o dedo para o outro é muito fácil, não é? E a gente às vezes é tão duro, né, com as pessoas, mas a gente esquece que se a gente estivesse naquele lugar, naquele momento, a gente poderia ter feito a coisa igualzinha à pessoa. Então, quando a gente pensa assim, colocar-se no lugar do outro mesmo, não é? A gente começa a ter um entendimento maior, né, das lições, das questões, repensando-as, né? E a gente também, né, falando que, lembrando Jesus, né? Se a gente chega para Deus e pede perdão, quem somos nós para não perdoar o próximo, não é? Se nós pedimos perdão
Tem uma passagem de Jesus que um senhor não perdoou o seu servo, não é? E aí ele pede clemência depois. Aí Jesus diz, mas, né? Porque como que eu vou te perdoar se você também não sabe perdoar? Então é isso. Então, como é que a gente pede perdão a Deus se a gente não aprende nada? Então, nós temos que nos exercitar. É difícil? É. Mas nós temos que nos exercitar. Mas é isso aí. Tá bom? Só para um comentário. Antes de iniciarmos a aula, eu vou relembrar vocês algumas questões. No começo do ano, a gente acabou falando que nós vamos ter aí, nós temos acho que umas 24 aulas, mais ou menos, e nós também vamos ter as aulas de férias, que são 4 palestras, não serão aulas propriamente ditas, serão palestras. E a gente espera que vocês leiam um livro Nosso Lar. Então, muitos, talvez, só estão lendo, será? Eu espero. Mas eu sei que se esquece, né? Ó, já tem gente fazendo assim, não é? Então, aí é o seguinte, eu vou passar para vocês, não passei antes, por quê? Primeiro que assusta, né? E segundo, que quando a gente faz isso muito antes, as pessoas acabam esquecendo. Então, eu vou passar um questionário do livro para vocês. Esse questionário visa o quê? Visa vocês lerem o capítulo e responder bem sucintamente a questão, sem ficar escrevendo, não há necessidade disso. Mas eu gostaria que vocês tirassem uma folhinha do caderno e fizessem a anotaçãozinha destas questões. Por quê? Eu e Rosana estaremos com vocês nas 2 primeiras aulas de agosto falando sobre o livro. E se vocês não responderem as questões, não lerem o livro, vai ficar difícil o entendimento e até mesmo vocês trazerem perguntas para nós de alguma coisa que não ficou bem entendida, não é? Então, eu e a Rosana vamos tentar fazer de tal forma que a gente possa abranger vários assuntos e responder algumas questões. Para isso, a gente precisa que vocês participem. Então, eu vou mandar, são 50 capítulos que tem o livro. Não é muito, não, ele é curtinho, as letras são grandes, dá bem para ler. E aí, cada capítulo tem uma pergunta, mas é muito simples, não é nada complexo, bem rápido, tá bom? Eu vou mandar para vocês e vou contar com vocês, para vocês, nós estamos em abril, não, passa já maio, né? 26 de abril, já estamos praticamente em maio. Então, vocês terão maio, junho, julho, para responder essas questões e ler o livro, tá? Se fizer isso um pouquinho por dia, vocês vão tirar de letra. É 2 folhinhas por dia, vocês vão conseguir resolver isso daí, tá bom? Então, isso é uma coisa. O livro Nosso Lar, que eu mandei para vocês em PDF. Quem precisar, de novo, mando de novo. Né, do centro, a diretoria, assumiu que quantas faltas podem ter os alunos. Isso é para a gente ter uma uniformidade. Então, assim, vocês podem faltar até o final do ano 7 faltas. Olha, de 24, 7 faltas é um número grande, não é? Se a gente for pensar do ponto de vista de conteúdo. Então, vocês estão tendo um privilégio agora, que é assistir o vídeo, não é? Então, assistindo o vídeo, vocês se atualizam na aula. Isso é legal, isso é importante, isso não tinha antes. Então, assim,
Alguns colegas já estão ficando no meio do caminho, a gente teve algumas pessoas que não conseguiram acompanhar, né? Que tiveram muitas ausências, nós conversamos com eles e eles não vão continuar, não é? Alguns que estão ali bem na raspinha vão tentar se esforçar, nós vamos vibrar para que eles consigam, né, João Vitor? Nós vamos torcer para que eles consigam se organizar e consigam participar. A gente sabe que tem muitas coisas que acontecem na vida, não é? E às vezes não é possível. E quando isso acontece, tudo bem. Mas que você, independente disso, não se ausentem, vejam as aulas. A gente gostaria até que vocês, olha só, vocês nem respondem a questionário que antes a gente dava questionários para os alunos responderem, mas assim, a gente está até que levando bem, vocês estão muito assíduos, é um outro que não consegue, vocês comunicam, é uma turma bem legal. Então, a gente fica muito feliz, tá? A gente espera que vocês continuem assim até o final do curso, tá bom? Só para lembrá-los que a gente precisa mesmo que vocês continuem falando para a gente quando não podem vir, para a gente poder até anotar isso e depois, ao final do curso, se tiver muita ausência, ver o que pode ser feito, tá bom? Porque muitas das decisões a gente não pode tomar, mas a gente pode levar para a diretoria, não é? E aí, sendo possível, a gente continua aí no segundo ano todos juntos, tá bom? Isso é uma coisa. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar sobre isso. Se não, vamos para a aula. Tudo bem? Ok. Não, aqui a maior parte é assíduo. É um caso ou outro só que tem. Bom, então eu vou agora colocar a aula. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu achar aqui. Aqui. Espera aí. Sandra, Oi, pode eu falar. tenho uma dúvida em relação às faltas aí, porque eu já não sei quantas aulas eu já faltei, não sei se vocês têm o controle. Nós Eu temos, acho mas você que está tranquilo. Mesmo você ficando ausente, você teve 3 ausências, tá, entendeu? tá. Então, você assistindo às aulas, você recupera muito bem. E uma delas Ok. foi revisão, aquela que você falou, aquelas Sim. perguntas, dá uma olhadinha depois para você ver. São Olha. perguntas relacionadas às aulas anteriores, tá bom? Tá bom, perfeito, então. Tá? Então, vamos lá, deixa eu pôr para... Peraí, só se tiver. Peraí, visualizar, visualizar. Não, pera. Vou fechar. Pera só um pouquinho. Só um minuto. Não tá, né? Não. Ai, gente, tem vezes que a gente fica burra, né? O que acontece? Eu não sei. Não
sei o que que acontece aqui, que eu não estou conseguindo. Pera, mais uma vez aqui. Peço desculpas, mas olha, daqui a pouco eu fecho o Zoom aqui do jeito que eu estou. Aqui, peraí. De novo. Vocês estão vendo, gente? Tá? Eu vou ter que, Sim. eu vou ter que apresentar assim, porque não sei por que que tá desse jeito. Se quiser apresentar ele maior, você vai naquelas setinhas azuisinhas lá em cima. Do lado tem uma seta para baixo, vai para cima. Tem Do uma lado da porcentagem. Um pouco para a direita. vendo isso aqui do lado aqui. Esse, Ajustar em página inteira, mas ele tá. Põe Ué. Eu acho que modo leitura. Modo leitura. Okay. Melhorou, né? Não fica cheio de informação. Obrigada, gente. Desculpa, viu? Mas é difícil. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que a gente já vem tratando, né, ao longo das aulas, encarnação dos espíritos. E para a gente falar sobre isso, nós vamos começar pensando na finalidade da encarnação. Vamos discutir a finalidade da encarnação. Então, na questão, você pergunta aos espíritos, a finalidade da encarnação vivenciando, não é? A nossa. Estão me ouvindo? Então, para mim, eu não ouvi nada, ficou tudo cortado assim. Oh, meu... Será que é a minha internet? Bom. Tá falhando mesmo aqui para mim. Células de carvão ativado, 2 dos... Deixa eu até... Olá. Caiu, né? Caiu? Nossa, será que tá tão ruim assim minha internet? Ô, louco. Espera aí, vamos de novo, né? Tudo bem? Então, pelas várias... Ai, acho que eu não estou nem gravando agora. Deixa eu ver. Será que está gravando? Deixa eu ver se está gravando, porque eu tive que... Está gravando, sim. Tá, né? Ok. Tá bom. Obrigada, me ajudam, porque tem coisas que às vezes eu não enxergo. Então,
pelas várias oportunidades de vidas sucessivas, nós vamos reparando os nossos erros e vamos melhorando, progredindo. Então, Deus também espera que cada um de nós façamos a nossa parte na criação, certo? Que nós também o ajudemos sendo melhores com as criaturas, não é? Então, Deus determinou aos espíritos a necessidade de reencarnar para alcançar a perfeição e colaborar com a criação. Na 133, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? O que vocês acham? Não precisa ler, né? Já está ali. Ai, meu Deus. Então, na verdade, todos são criados simples e ignorantes, como nós sabemos, e se instruem através das lutas e das atribulações da vida corporal. Então, todos nós que vamos seguir o caminho do bem, nós vamos também precisar reencarnar, independente de qualquer coisa, todos os espíritos reencarnam. Vai chegar um momento em que nós podemos até já estar num nível tal que nós não vamos precisar reencarnar para reparar erros. Porém, como nós vimos lá, pode ser uma expiação, mas pode ser uma missão. Então, enquanto espírito já mais elevado, eu posso reencarnar como missão. Qual foi o grande espírito que deu esse exemplo para nós? Foi Jesus. E não só ele, não é? Nós temos vários espíritos aí na Terra que vêm reencarnando, não é? Francisco de Assis também, que reencarnou em misericórdia de nós, não é? Porque ele não precisava estar no planeta Terra, ele poderia estar em outro, mas para nos ajudar, ele, então, reencarnou aqui para nos ensinar, para nos orientar, assim como outros espíritos que vêm em missão para nos ajudar. Bom, então, seguir o caminho do bem não isenta o espírito das penas da vida corporal. Os ajudam ao chegar mais depressa ao alvo. Então, assim, nós temos que ser bom. Mas não é porque nós somos bons e vamos nos elevando que nós vamos deixar de reencarnar, ok? As penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. E quanto menos imperfeito, menos tormento nós sofreremos. Então, por que sofremos? Sofremos pela nossa imperfeição, pela nossa teimosia, em fazer as coisas erradas, em fazer as coisas, em não dar ouvidos, às vezes, não é? Ao que é certo. Então, nós hoje mesmo tivemos aí o exemplo do nosso livro Sinal Verde, que nos orienta a perdoar. É fácil perdoar? Não é. Quando alguém nos... É quando ninguém nos faz nada. Mas quando nós estamos no meio da situação, é muito difícil. E aí nós temos algumas ferramentas que a gente já vem conversando sobre elas. O que a gente faz? A gente ora bastante, a gente conversa com os amigos, a gente toma passe, a gente faz o evangelho no lar, a gente deixa de falar sobre o assunto para que aquilo não possa aumentar mais. E a gente começa a trabalhar a nossa mente para a mudança, não é? Então, isso é um trabalho, é um esforço grande, não é pequeno, é bastante grande. E à medida que nós vamos orando, vamos pedindo e vamos recebendo também vibrações de outros que nos ajudam em oração, nós vamos amenizando o coração e podemos sim chegar ao perdão, né?
Só que isso é um trabalho e leva tempo, então tem que ter esforço. E às vezes nós sofremos também, porque às vezes a gente acaba esquecendo, como foi falado na lição, que aquela pessoa é tão imperfeita quanto a gente. E aí a gente também esquece que nós agora já demos um passinho à frente. Quando nós começamos na casa espírita, tenham a certeza, nós demos um passinho à frente. Porque foi até falado hoje pela Marinei, né, Marinei? Que nós temos o consolo. Quando a gente começa a aprender sobre a misericórdia de Deus e a gente ter a oportunidade de saber que vamos ter novas oportunidades de vida, né? Que tudo isso é passageiro, a gente começa a se consolar. E aí dizer, nossa, isso é tão pequeno, isso é uma bobagem. Só que isso é processo, né? Então, nós já demos um passo, não é? Já estamos abrindo a nossa mente, nós já começamos esse aprendizado, e isso vai trazendo consolo, vai trazendo conhecimento, vai trazendo despertamento, e vai mostrando para nós o quanto somos pequenininhos. Nós vimos na aula dos mundos, né? Dos diversos mundos, aonde fica o planeta Terra, não é? Ele é um grãozinho de areia nesse universo todo. Imagine nós dentro deste grão de areia, não é? Somos muito pequenos. Então, quando a gente começa a entender que nós estamos aqui para evoluirmos e que é difícil mesmo, né? Que cada um está num momento, então, aquele que me causou mal, ele ainda não sabe o que eu sei. Porque se ele soubesse, ele nem teria praticado tal ato. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a melhorar, a sofrer menos, a perdoar, a entender que eu já dei um passo à frente. Olha que coisa legal, né? E podem ter certeza que isso vai acontecer na vida de cada um de vocês. E a gente é posto à prova, viu? De vez em quando vem alguém, pisa no calo, para ver se a gente está aprendendo a lição, tá? Que a gente consiga se fortalecer e passar por ela, não é? Bem, então, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. E quanto menos imperfeito, menos tormento sofrerá. É o que a gente acabou de explicar. Então, nós podemos ser, sim, mais felizes nesse planeta. Esse planeta, embora ele seja de expiações e provas, ele não é para nós sermos infelizes, não é? Ele tem dificuldades, mas ele é para ajudar-nos a transpor essas dificuldades e para nos ajudar a crescer. Então, nós, às vezes, até nos decepcionamos, né? Porque está muito difícil, né, gente? Não vamos negar, tá difícil. Mas a gente vai se dando as mãos e a gente vai passando, não é? Então, definindo agora o que seria essa expiação, não é? Que Jesus, que os Espíritos falaram. Expiação é o resgate por meio da dor de erros cometidos em outras existências. Ora, se estamos num planeta de provas e expiações, expiação é resgate por meio de dor, como nós não vamos sofrer? Nós vamos sofrer. É difícil, mas nós vamos sofrer. Agora, às vezes, nós não vamos expiar, mas nós vamos ter provas. Vamos sofrer provações. Essas provas podem ser voluntárias, solicitadas pelo nosso espírito mesmo, as quais, se bem suportadas, resultarão num progresso maior ainda.
no progresso espiritual. Por que que a gente perde uma prova? Muitas vezes nós estamos lá na espiritualidade e a gente lá vai ter cursos, lá a gente vai aprender, não é? Se a gente quiser, lógico. Senão, nós vamos fazer outras coisas e aí também vamos sofrer consequências. Mas nós vamos lá aprender como estamos aprendendo aqui, vamos participar das atividades e nós vamos, depois do aprendizado, fazer um planejamento de retorno para o planeta. Vamos fazer geralmente isso, a gente faz até com outras pessoas, não é? Eu vou nascer de fulano, de Beltrano, então a gente já conversa, você é irmão de tal, você nos... A gente faz, todo feito uma arquitetura do nosso, uma árvore mesmo, genealógica, do nosso encarne, não é? E aí, quando a gente já sabe como vai ser esse encarne, a gente diz assim, então, eu preciso de tal prova, a gente supondo lá uma prova X, para que eu possa dizer que eu aprendi a lição, que eu não vou... De repente, vamos pensar assim, eu vou ter muito dinheiro passando por mim e não vou roubar nem um centavo. Essa vai ser a minha prova. Por quê? Porque eu já tive deslizes em outras. E aí eu aprendi lá que isso que eu fiz, prejudiquei pessoas e tudo mais. Aconteceu e eu quero ver se eu aprendi a lição. Então, eu venho com esta prova para saber se eu realmente aprendi. No momento que eu estou tendo essa prova, eu vou ter dificuldades na minha vida. E aí vai ser o momento que eu vou provar que eu realmente aprendi a lição, né? Se eu fracassar, uma pena, vou sofrer as consequências. Se eu conseguir passar, né, essa prova, conseguir realizá-la bem, eu progredi espiritualmente. Olha que coisa maravilhosa, não é? Então, a gente pode ter provas e vamos ter oportunidades depois de caso não tendo bom êxito, de novamente pedi-la para passar, não é? Então, novas oportunidades de reencarnações. Missão é a realização de qualquer tarefa de pequena ou de grande relevância. Quando é uma missão? Quando eu já aprendi totalmente aquela lição. Eu aprendi totalmente e aí eu venho para ajudar, eu venho para apoiar, eu venho, mesmo que ela seja pequena, não seja da grandeza de Jesus. Nós estamos muito longe de Jesus. Então, as nossas tarefas, as nossas missões são muito pequenas, né? A missão de um pai, educar um filho, por exemplo. Eu posso ser uma pessoa extremamente amorosa, carinhosa, e abraçar essa tarefa com muito amor e ser um excelente pai, e essa vai ser a minha missão aqui na Terra, não é? Bom, então, no livro Céu e Inferno, o que é dito por expiação? Que consiste nos sofrimentos físicos e morais, por isso que dói muitas vezes, que são consequentes a uma falta, seja na vida atual, porque pode ser agora, seja na vida espiritual, foi anterior, após a morte ou ainda em nova existência corporal. Isso a gente encontra no livro Céu e Inferno, encontra também no Evangelho. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir
a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação, tá? Então, a expiação sempre será uma prova, mas nem sempre a prova vai ser uma expiação. Isso a gente encontra no Evangelho, no item 5, no capítulo 5, no item 9. Pode um espírito, e aí é um texto grande, né? Desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão. Olha só, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será, se assim sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Vamos pensar nesses cientistas agora, né, gente? Vocês já imaginaram esses cientistas que vieram, né, esses homens que vieram para ajudar a ciência e, neste momento, estão trabalhando incansavelmente para buscar a cura do Covid? Olha quão grandioso será a chegada deles na espiritualidade. Então, nós aqui na Terra, podemos sim termos missões aí a cumprir e termos um grande êxito, não é? E para que tudo isso aconteça, a gente tem uma coisinha muito simples, o livre-arbítrio. O que é isso? É a capacidade de plantar o que você quiser. Então, nós não tem ninguém dizendo para nós, faça, não faça, faça, não faça. Não, a gente faz porque quer. Ou a gente vai para cá, ou a gente vai para lá. Agora, a gente pode buscar orientação. Tudo vai depender daquilo que eu quero como colheita. Então, aonde está a justiça de Deus, a justiça divina de ser melhor, né, da gente sofrer menos? Quando eu consigo usar bem o meu livre-arbítrio e colher exatamente o que eu plantar. Então, se eu estou plantando coisas boas, o que eu vou colher? Coisas boas. Agora, se ao passo eu estou plantando mentiras, enganos, sou oportunista e por aí vai, não é? Prejudico as pessoas, mas faço tudo isso por debaixo dos panos, ninguém nem imagina. Só que eu estou plantando. E aí vai chegar o momento da minha colheita. Então, a gente não pode esquecer disso, que nós temos o livre-arbítrio, vamos fazer o que nós quisermos, mas haverá o dia em que nós vamos colher o que plantarmos, tá? Alguma colocação? Um pouquinho de água. Muito Oi, bem. Sandra. Oi, pode perguntar, pode falar. Eu perguntei, acho que você não está vendo as mensagens Ai, não estou hoje. vendo certo. Sim, amiga. Nem sei onde ele está. Só por curiosidade, no caso, a gente tem missão, expiação e provas, né? No qual algumas a gente pode escolher, outras provavelmente mandado a gente vinha para cá para fazer isso. A gente pode ter os três nessa mesma encarnação, a gente pode estar aqui expiando apenas, ou a gente sempre vai estar nos três querendo atingir uma meta, Olha, um objetivo. Na verdade, é assim, tudo vai depender da nossa evolução espiritual. Veja bem, vou voltar aqui um pouquinho. A expiação, ela consiste nos sofrimentos físicos e morais. Se eu estou em sofrimento físico e moral, por consequência de faltas, significa que eu ainda não tenho uma evolução, né? Que eu ainda estou patinando muito. Então, dificilmente eu terei uma missão. Mas, de repente, eu posso, sim, estar patinando aqui, né? Em alguma coisa, espiando alguma coisa, e ter recebido como uma missão criar bem duas crianças.
Mas será que se eu estou com tanta dificuldade moral, eu vou conseguir fazer isso bem? Então, tudo depende da minha evolução. Então, quando eu espio, significa que eu ainda estou num grau muito ainda pequeno. A gente viu na classificação na hierarquia espiritual, vocês lembram? Aonde nós mais estamos? Nos espíritos imperfeitos. Mas é claro que a gente pode sim já ter alguma coisinha, alguma pequena coisinha que a gente diz, não, isso daqui eu vou dar conta de fazer. E a gente pode dar conta de fazer. Então, isso vai ajudando na balança. Mas, trazendo isso assim, missionário, nós não somos, nenhum de nós é missionário. Tem que ter uma elevação muito grande. Mas, como ele falou, se é uma pequena coisa, pode ser sim, como, por exemplo, ser bom pai e uma boa mãe. Né? Então, isso é uma missão, vocês vão ver, é uma tarefa, viu, gente? Nós precisamos cumprir bem isso daí. Tudo bem? Deu para entender, Roberta? Mais alguma coisa? Podemos ir para o próximo tópico? Então, falando da alma, né? E o que é essa alma? Tá lá. É um espírito encarnado. Então, quando nós falamos alma, nós estamos falando do meu espírito que está aqui na Terra encarnado. Quando eu falo de espírito, ele já está sem esse corpo físico, ok? Então, o que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito, né? Então, pergunta do Kardec, não é? Na 134 mesmo, na A e na B. Na B. E ele diz, então, alma e espírito são a mesma coisa? Aí eles dizem, sim, as almas não são mais que espíritos. Alma é igual ao espírito. Como na Bíblia, em várias situações, se usa muito o termo alma, então, no Espiritismo, nós definimos alma como o espírito encarnado, tá? Na 135, há no homem outra coisa além da alma ou do corpo? Lembra que nós também já falamos disso. Há o lhame, né, que é a junção, né, então, que os une de origem semimaterial. O que é esse lhame? Essa união entre o corpo, como ele perguntou, o corpo e a alma. Olha aqui, é o perispírito, tá? Lembrando, nós temos o corpo, o espírito e o perispírito, como está ali definido. Corpo, ser material semelhante ao dos animais, formado de matéria densa, não é? Moléculas, como nós já vimos. Animado pelo princípio vital, que vem do fluido cósmico, ok? Alma, espírito encarnado, como nós já falamos. E o perispírito, princípio intermediário e semimaterial, bem sutil. Quando desencarnarmos, quando morrermos, nós perderemos esta carcaça, esses ossinhos e essas moléculas, e vamos ficar com o perispírito e o espírito. Porque o espírito, ele não tem forma, não é? O que tem forma é o perispírito, que vai dar forma, não é? E essa forma é como? Lembram na aula? É a do meu corpo mesmo. Então, o corpo que eu tenho hoje será o perispírito.
Chegando na espiritualidade, eu posso mudar? Posso. Conforme eu vou aprendendo, eu posso mudar esta forma. Não é? De repente, até uma forma de uma encarnação que eu me identifique mais. O corpo sem alma, o que ele é? Né? Perguntado lá para os espíritos, eles dizem, é uma massa sem inteligência. Corpo é massa, não é? Como a gente já sabe. Na 137, um espírito não é indivisível. Então, nós devemos sempre lembrar que o espírito não se divide. Portanto, não ocupa ou não anima dois corpos ao mesmo tempo. E aí eu vou fazer um parênteses. O que vocês acham? Na mediunidade, vocês acham que o espírito entra no corpo lendo essa resposta? Não. Mais alguém? Porque não é possível um espírito animar dois corpos, certo? Como também não é possível ninguém entrar dentro de ninguém. O que pode acontecer é a aproximação. Nós vamos aprender isso, tá bom? Então, eu não saio do corpo para que outro entre. Eu vou ficar aqui. E vai se aproximar de mim alguém que vai querer dar comunicação, falar alguma coisa, certo? Na 139. Há uma outra coisa também. Se o espírito não se divide, como pode o espírito estar em vários lugares ao mesmo tempo? Jesus, né? Ele está em todos os lugares. O que vocês acham? É possível? Estão pensando? Jesus, Deus, os mentores de luz, eles estão nos lugares, em vários lugares ao mesmo tempo, sim. Nós vamos aprender isso daí mais para frente. Por quê? Eles irradiam. Veja, nós, enquanto espírito, e quando nós morrermos, nós não vamos ter essa capacidade, porque nós ainda não temos a evolução tal para expandir esse nosso espírito de tal forma a poder se projetar em vários locais ao mesmo tempo. Mas é um único espírito, é como a luz. Quando eu acendo a lâmpada, ela ilumina todo o ambiente, mas é a mesma lâmpada, ok? Há uma irradiação de luz. Então, Jesus, ele pode sim, eu posso chamá-lo, todo mundo pode chamar Jesus, que ele vai emanar este amor, essa grandeza espiritual dele, acolhendo a todos, tá bom? Tudo bem? Então, na 139, eles explicam que a palavra alma é empregada de várias formas por alguns. Como eu falei, aparece muito, não é? Alguns espíritos e filósofos consideram o espírito uma centelha anímica, emanada do grande todo. Se referem à fonte universal do princípio vital, em que cada ser absorve uma porção que devolve ao todo após a morte. E a este ser individualizado, que se chama igualmente alma, e assim que este é um espírito encarnado. Olha, o que ele está falando aí? São várias as formas de se falar alma, não é?
E muitos dizem que esta alma, se referem a essa alma como o princípio vital. Ora, o princípio vital nada mais é do que o princípio que, quando eu não tenho mais este, que anima o corpo. Portanto, quando eu não tenho mais esse corpo, eu não tenho mais o princípio vital. Então, há uma grande confusão da definição de alma, por isso que Kardec vem aqui nos orientar e falar que é realmente o espírito. E esse espírito, como já foi falado, ele é indivisível. Os órgãos são animados pelo fluido vital, que se dividem entre eles, com mais abundância nos que são os centros ou focos de movimento. Então, gente, o meu cérebro tem mais fluido vital do que o meu pé, do que meu abdômen. Por quê? Porque meu cérebro está constantemente pensando, buscando energia. Então, fluido vital eu tenho mais nos centros mais nobres. Por isso também que quando a gente faz o alinhamento dos chakras, a gente faz nesses centros vitais, não é? Que estão no nosso corpo, mais na área central, próximo até as glândulas do nosso corpo. E ali, então, concentram-se as energias. Quanto mais ascensão, né, mais expansão. Então, eu irradio muito mais do coração, não é? Da minha mente. Então, esses centros, eles têm maior quantidade de fluido vital. Então, os órgãos são animados pelo fluido vital, como nós já vimos, né? Eles precisam funcionar, eles precisam de vitalidade. A alma não está, então, na 141, a alma não está encerrada no corpo. Ela se irradia com a luz ou como a luz ou como o som, como eu dei o exemplo da lâmpada. Então, gente, a minha alma não está presa dentro do meu corpo. É lógico, ela está em mim, não é? Mas eu sou conectada a este espírito pelos centros de força e nós vamos aprender, nós temos alguns, agora me fugiu a palavra, que nós somos conectados ao espírito, célula a célula, tá? E nós vamos vendo que, conforme nós vamos aprendendo, vocês vão ver que no sono, por exemplo, eu consigo, isso não são todas as pessoas, mas no sono, o meu espírito ele pode ficar próximo ao meu corpo ou até ir trabalhar na espiritualidade. Tudo vai depender da minha evolução e do quanto eu estou presa a esta matéria. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais o meu espírito, principalmente durante o sono, ele se liberta. Lembrei, pelo cordão fluídico. A gente fica ligado a um cordão fluídico que vai acompanhar esse espírito. Então, para quem tem vidência, é dito assim, se eu vejo um espírito e ele tem um cordão fluídico, se ele tem esse cordão, ele é um espírito encarnado. Se eu vejo um espírito e ele não tem mais nenhum cordão ligado a ele, só o seu perispírito, ele está desencarnado. Então, tem muitos videntes, não é? Que conseguem distinguir, porque tem uma visão clara e consegue ver
então, claramente, o cordão fluídico do espírito encarnado, por exemplo, tá? Porque nós podemos, né? Como nós não estamos encerradas nesse corpo, não é? Como está dizendo ali, tá certo? Nós expandimos. Então, nós vamos aprender que nós temos corpos fluídicos. Nós já sabemos que temos o perispírito. É um corpo fluídico, que não está preso, ele pode irradiar, se expandir, tá bom? Tá dando para acompanhar, gente? Deem aí um oi para mim, ok? Tá bom. Na 141, a alma, portanto, só para reafirmar, a alma possui dois envoltórios. Um sutil e leve, que é o perispírito, como nós estamos falando, e um grosseiro e pesado, que é o corpo, certo? Então, na 146, a alma não tem no corpo sede determinada e circunscrita, porque é perguntado onde é que fica a alma, portanto. Então, os espíritos dizem, ela não tem nenhum local determinado, mas ela pode situar-se na cabeça dos grandes gênios e no coração dos que sentem bastante. Então, nós vamos emanar esse nosso amor e nós vamos, então, concentrar essa energia nessa parte mais que nós mais trabalhamos, que é a cabeça, o coração, o pulmão, né? Então, é uma forma dos espíritos explicarem para nós onde é que estaria, então, circunscrita aí essa alma. Mas nós sabemos que nós estamos ligados, não é? E existe ali, então, essa centelha, né? Iluminando ali a nossa mente, tá bom? A 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam... nós vamos falar um pouquinho sobre materialismo. Nas ciências naturais, são geralmente levados ao materialismo. Então, veja, se é tudo tão claro, né? Por que quem estuda, né, se aprofunda nas ciências naturais, não consegue enxergar isso, não é? E geralmente é tão materialista. Aí a resposta dos espíritos, orgulho, não é? Então, por que os homens não admitem o espírito, a espiritualidade? Por orgulho, né? Eles tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento, porque tudo tem que ser provado, não é? E é difícil como provar, como demonstrar a existência do espírito. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhe pode ocultar. Na 148. Muitos veem nos seres orgânicos apenas matéria e a este atribuem os atos. Então, assim, como vê a forma como os seres vivos se comportam, não é? Estudam e atribuem aquilo ao ser. O homem tem horror do nada e instintivamente tem a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida. Exatamente, embora a gente não admita, alguns não admitam a existência do espírito, há muito medo, não é, do nada. E também não se aceita, não é, que a vida pode acabar. Até pode pensar, morreu, acabou. Mas o nada é um desconforto, não é? Então nem se pensa muito sobre isso. O desconhecimento da alma, o espiritismo vem esclarecer-nos, dar-nos esperança, conduzindo-nos ao caminho do bem com perspectivas para o futuro. Então,
a gente, como a gente já comentou, nós somos privilegiados por estarmos tendo a oportunidade de reflexão, de estudo do que é a alma, do que é a encarnação, do que é esse planeta, do que é o espírito, e com isso a gente se enche de esperança e a gente vê aí uma perspectiva para o futuro, porque nós não vamos acabar, nós vamos continuar e seremos uns mesmos do lado de lá. E quando estivermos do lado de lá, nós vamos ter a oportunidade de refletir aquilo que fizemos de bem e de bom e aquilo que fizemos de mal ou de errado. E aí reparar esse erro. Porque o Pai, nós já aprendemos, ele é bom, ele é justo. Não é isso? Então, opa, alguém quer falar? Sandra, acho que o Rodrigo, ele está com dúvida, ele mandou no chat e você não conseguiu ver. Não, eu não vejo aqui o chat. Pode falar, pode ler para mim. Não, acho que ele já mandou e saiu. Acho que você tem que perguntar diretamente para ele. Ah, ele tirou a pergunta? Não. Eu não tô vendo. Acho que passou a pergunta, ela não conseguiu ver. Mas eu perguntei assim, que eu fiquei com dúvida que a senhora falou que o espírito não sai do corpo para o outro entrar, correto? Ele meio que se aproxima, Isso, mas mantém ali. aproximação. Então, quando o outro espírito está se comunicando, a gente consegue sentir, ouvir tudo que ele diz, ou a gente meio que apaga até que ele termine de se comunicar? Não, a gente fica consciente. Os espíritos, antigamente, havia mais médium inconsciente. A partir do momento em que nós estamos nos esclarecendo cada vez mais, nós começamos a entender que nós não precisamos, muito pelo contrário, a gente tem que ouvir o que ele está dizendo e analisar o que ele está dizendo, até para saber se podemos dar aquela comunicação. Porque já pensou se ele é um daqueles espíritos que é um espírito mais imperfeito e ele dá uma notícia que pode até assustar e causar um dano numa pessoa? Então, a gente tem que passar pelo crivo da razão esta informação para poder passar. Então, a gente fica consciente, mesmo em... A gente sabe que, às vezes, a manifestação em alguns locais, ela tem vários trejeitos, vamos dizer assim. Isso por quê? Porque muitas vezes também precisa haver uma credibilidade de quem está vendo. Então, eu permito que o espírito que se aproxima de mim, ele fale como ele quer falar. Então, ele fala com sotaque, ele fala com trejeitos. Às vezes, até dependendo do espírito, realmente, até a voz da pessoa muda, porque ele vai aproximar-se, né? Vai envolver o aparelho fonador da pessoa. Mas o que ele vai dizer vai passar pela minha mente. Então, eu não posso, não devo permitir a inconsciência. Eu tenho que ficar consciente. Isso tudo vocês vão ver, nós vamos ver isso no mediúnico, mas assim, é bom que a gente aprenda que quando um espírito se aproxima de nós devemos passar pelo crivo da nossa razão. Não devemos dar uma passividade cega a ele, porque aí, às vezes, a gente já viu acontecer. Quebra-se coisas, às vezes a pessoa começa a pular desnecessariamente. Então, estando consciente, eu vou dizer por espírito, espera aí, calma, vamos fazer isso com calma. Isso tudo eu vou falar, né, mentalmente. Você até vai poder dar a sua palavra, mas você vai me dizer o que você quer dizer, que eu vou passar
a mensagem. Então, a gente precisa, sabe, e doutrinando também aqueles que estão chegando, porque às vezes eles não sabem, é a primeira vez que eles vêm. Então, nós precisamos também desse ensinamento. Tá bom, Rodrigo? Tudo bem, muito obrigado. Imagina. Gente, vocês podem interromper, porque eu não vejo o chat, viu, daqui. Bom, então, ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Não, vamos ler de novo, né? Então, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Então, nós estamos aqui na matéria. Se a gente deixou alguma coisa para trás, como que nós vamos finalizar isso? Tendo uma nova oportunidade, numa nova encarnação, numa nova existência, né? Então, à medida que nós vamos passando por processos, aí por depuração, nós vamos cada vez mais melhorando e nós vamos pedindo, às vezes, algumas provas para mostrar que aprendemos a lição. Então, todos nós, né, tem pessoas que ficam em dúvida. E aí vem a resposta, olha. Todos nós temos muitas existências corpóreas. Com a reencarnação, a humanidade vai tendo seu melhoramento progressivo. Isso é uma justiça divina. Então, já pensou, nós que já fomos aqueles homens primitivos da caverna, matávamos uns aos outros, não é? Nós também, na época da Inquisição, na Idade Média, foi assim uma barbárie, né? Foram feitas tantas coisas, não é? Caça às bruxas, né? Queimou-se pessoas, enfim. Tanta coisa nós já fizemos, não é mesmo? Se nós não tivéssemos a oportunidade de reparar esse erro, nós estaríamos perdidos, não é? Já pensou? Seríamos aqueles espíritos lá, não é? Atrasados. Então, veja, não tem coerência nisso. Né? Então, aqueles espíritos que viveram naquela época, se eles não reencarnassem, que somos nós hoje, como eles estariam? Não é mesmo? Continuamos fazendo algumas atrocidades, porque ainda a barbárie ainda está aí, de outra forma, mas ela existe, mas num grau menor. A gente tem muita gente do bem, né? 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Ótima pergunta, né? Feita aos espíritos. Então, a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso, como nós já vimos. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Ou seja, não preciso ficar reencarnando. Porém, nós vimos que o espírito, às vezes, vem em missão. Então, se eu já me depurei, se eu não sou mais um espírito de baixa escala, não é? Eu estou numa escala mais elevada, numa classe mais elevada, eu vou reencarnar em misericórdia às pessoas, para ajudar, que foi o caso de Jesus, que reencarnou para ajudar o planeta Terra e ajudar-nos, vendo que nós precisávamos de orientação. Então, ele veio, como ele disse, eu não vim para mudar as leis, eu vim para cumpri-las, mas, ao mesmo tempo, ele foi deixando o seu exemplo para que a gente pudesse melhorar o nosso moral. Na 169, o número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos em geral? Não, né, gente? Tudo vai depender do espírito. Então, aquele que avança rapidamente se poupa das suas provas. Então, eu não vou ter o mesmo número de encarnação do que vocês. Vocês não vão ter o mesmo que eu. Cada um precisa
de um número de encarnação. E como nós já conversamos, eu posso estacionar por algum motivo, de repente eu estaciono. Eu não... e eu vou precisar encarnar outras vezes, estudar muito para sair daquilo. Então, tem espíritos que ficam anos, não é? Numa mesma situação. Por quê? Porque ele não quer mudar, não é? Depende dele. Na 170, em que pode se transformar o espírito após sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. Então, o espírito, quando ele já está numa esfera do bem, de pureza, ele vai ser missionário e ele vai ajudar Deus como co-criador, não é? Então, ele vai ajudar Deus, como Jesus assumiu o planeta Terra para ser aí o nosso orientador, o nosso diretor planetário. Então, a reencarnação, não é? Nós já vimos, é uma justiça divina. Todos os espíritos tendem à perfeição. Nós temos a possibilidade das provas corpóreas pela reencarnação. Nova reencarnação para acabar o que não pudemos fazer, né? Ou finalizar. Existências sucessivas, então nós temos várias oportunidades. Consolação e esperança. É lindo, né, gente? Eu acho maravilhoso. Bom, e aí nós reencarnamos, não é? Então, na 205, segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores. Então, veja, isso não acontece jamais. O que os espíritos dizem? Que, ao invés de destruir os laços, a reencarnação os amplia. Então, a morte, não é? Ela só é morte do corpo. O espírito continua com o seu amor, com o seu carinho pelos seus entes queridos. Então, vai ampliar esses laços de família, tá? Jamais destruí-los. Então, lá nós vamos ter oportunidade de nos encontrarmos com quem já foi. Claro que cada um pode estar num grau, mas quando as pessoas vão tomando consciência, vai se ajudando também, vai resgatando, às vezes, pessoas que ainda não tiveram, não enxergaram a grandeza de Deus, vai ajudando, vai dando boas ideias àquela pessoa, para que ela possa aceitar, então, também ser melhor e mudar a sua vida, não é? Nós somos aqui, nós somos lá, o que somos aqui. Então, as semelhanças transferidas de pais para filhos são apenas físicas, os espíritos também orientam-nos. Então, o corpo procede do corpo e o espírito procede do espírito. Então, as semelhanças são físicas, mas o espírito é individual. Então, aquela criança, não é? Ela vai vir e vai estar naquela família ou por afinidade, ou por prova, ou para resgatar alguma coisa. Então, o meu amor para aquela criança tem que ser o maior possível para ajudá-lo na missão dele, né? Na tarefa que ele se propôs a fazer, não é mesmo? E nós, como pais, não é? Temos a tarefa de ajudar esse espírito. Então, é aí que entra a nossa tarefa. Então, o espírito dos pais, olha lá, Roberta, tem a missão de desenvolver os espíritos dos filhos pela educação. Tarefa, é uma tarefa. Se falhar, será culpado. Agora, tem uma parte do Evangelho que explica bem isso. E se o filho é totalmente rebelde e o filho não faz nada do que o pai
fala, não é? Então, vamos dizer assim, pais bons onde o filho é um assassino, não é? Esses pais vão pagar pelos erros dos filhos? O Evangelho diz claramente, não. Você fez a sua parte. Quem não fez foi ele. Você deu a orientação, você ajudou a ser uma boa pessoa, só que ele quis ir para o caminho do mal, do erro. Então, você fez a sua missão, tá? Então, porque às vezes também se pergunta isso, não é mesmo? Poxa vida, mas o filho ele é tão difícil e eu procuro ajudá-lo e eu então estou falhando? Não, não é culpa do pai. Realmente é aquele espírito que por mais que você oriente, ele é endurecido, tá? Na 209, então. Por que pais bons, olha, continuando, né? Por que pais bons e virtuosos têm os filhos perversos? Às vezes é mesmo. Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor. E muitas vezes Deus o atende. Então, vejam bem. Às vezes, os pais são pessoas tão boas, não é? Que aceitam aquele espírito que é difícil, perverso, como está dito ali, não é? E para tentar ajudá-lo na proposta, né, de que ele o ajude, e ele até se compromete de que vai fazer tudo o que pode. Só que quando chega aqui, nós entramos no esquecimento, não é? Quando encarnamos, nós temos o esquecimento do passado e, com isso, às vezes, fracassamos na nossa prova. Então, esse espírito, não é? Ele fracassa, mas os pais não, porque os pais são bons, tá bom? A semelhança de caráter entre os irmãos vem de espíritos simpáticos? Foi aquilo que a gente falou. Os espíritos, não é? Cada um é um, né? Então, os irmãos podem ser simpáticos. Então, esta simpatia que os espíritos tinham, eles acabam se tornando irmãos. Então, eles vêm por semelhança de caráter, não é? Entre irmãos, não é? Simpáticos, se dão bem, se gostam, não é? E os gêmeos siameses, os gêmeos ou as gêmeas siamesas, não é? São aqueles bebês de corpinhos juntos. Aí os espíritos dizem que são semelhanças de alma. Então, muitas vezes, eles têm coisas a reparar, não é? E têm almas semelhantes. Então, eles praticamente, eles fundem até o corpinho, né? Mas são dois espíritos, cada qual com o seu espírito, né? Num corpinho só, que por alguma anomalia ficou um só. Só que isso foi ao acaso? Nós vamos ver mais para frente em outras aulas. Isso realmente ali é uma prova ou uma expiação daqueles espíritos, tá bom? Um povo é uma grande família, gente. Olha, então, às vezes, a gente tem tanto medo da morte, mas é isso. Nós vamos, esta classe, nós temos essa classe por afinidades. Nós estamos no self por afinidades. Nós moramos em São Paulo, na capital, por afinidade. Nossa, nós planejamos isso. Que bom que nós estamos conseguindo e cumprindo. Na 217, nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Isso aqui está facílimo para responder, né? Não, né? Como nós falamos, o corpo procede do corpo, o espírito procede do espírito.
Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Então, uma das perguntas também, uma das considerações dos espíritos é, às vezes, o corpo pode não ser de uma pessoa tão bela, né, fisicamente. Porém, você o enxerga numa beleza enorme, porque você olha para aquela pessoa e você enxerga a alma da pessoa. Então, os olhos são o espelho da alma. Então, muitas vezes as pessoas se tornam tão bonitas porque nós enxergamos a sua alma, não é? Então, os animais, né, como nós já vimos também um pouquinho, possuem instintos de conservação. E é perguntado para os espíritos, por que os animais deixam seus filhotes? Não é? E aí os espíritos falam, eles possuem instintos de conservação, eles cuidam dos filhotes até que estes possam cuidar-se. E é isso mesmo que acontece, né? Tem raça de animal aí que cuida até 2 anos do seu filhote, porque ele ainda depende dele, né? O urso, eu não sei se o macaquinho também parece que sim, eles ficam muito tempo, não é? Depois eles seguem a vida deles. O homem, ele tem outro destino, então mesmo ele sendo um animal, né? Ele tem que cuidar, né, dos seus filhotes, das suas crias. Então o homem tem outro destino. Para eles há mais que apenas necessidades físicas. A necessidade do progresso. Nossa, gente, eu estou vendo que eu estou atrasada, mas eu vou acelerar. Está acabando. Deus quis que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. O relaxamento dos laços de família seria um aumento do egoísmo. Então, reforçando, os laços de família são muito importantes, tá? E como acho que foi o Neco que falou aqui, nós avançamos quando quando o homem passou a ter apenas uma esposa, a monogamia, não é? Porque ele passou a estreitar as suas responsabilidades e os seus laços de família, ok? Finalizando, então, no Evangelho, nós encontramos, sim, muitas passagens que falam da reencarnação. Tem uma passagem de Jesus que diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós encontramos em João, no capítulo 3, versículos de 1 a 12. E para falar um pouquinho desse assunto, nós vamos falar daquele tema que nós já até comentamos, sobre a ressurreição. O que é ressurreição? Que nós encontramos muito esse termo na Bíblia, não é? Em grego, anástasis significa surgir, levantar, erguer, sair de um local ou de uma situação para outra. Foi traduzido para o latim como ressurrectio, o ato de ressurgir, voltar à vida, reanimar-se, uma conotação já não muito fiel ao original. Então, daí nós vemos em Mateus o sentido de ressurgir dos mortos. Então, como a gente sabe, a Bíblia ela foi passando por traduções. E uma das traduções que foi feita foi exatamente essa. E aí foi mudado um pouquinho o termo, tá? Então, com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. É claro, né, gente? Como hoje nós enterramos uma pessoa e nós sabemos que aquilo vai decompor-se, né? Se a gente fizer exumação, aquilo vai estar todinho já destruído, não é?
A gente já sabe disso. A ciência também mostra que somos perecíveis, esse corpo é perecível. Sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos. Isso a gente encontra no Evangelho. Então, é impossível nós utilizarmos o mesmo corpo para ressurgir. Assim, para muitas pessoas da Cesareia, Jesus podia ser algum profeta do passado renascido em outro corpo e sobre outra personalidade. Como não tinham um nome específico para o fenômeno, utilizavam a mesma palavra, ressurreição, tanto para a renascença em outro corpo, que é a reencarnação, quanto para o ressurgimento no mesmo corpo, que foi até o caso de Lázaro, né? Então, Lázaro, na verdade, ele não estava morto. Nós sabemos também que tem doenças, não é? Tem uma doença que chama-se catalepsia, que a pessoa volta. Então, ela não está morta, ela está por um tempo inerte. E depois ela volta à vida. Provavelmente, Lázaro era um cataléptico, né? Por isso, Allan Kardec afirmou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 4, onde lemos: as ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque eles só tinham vagas noções sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Supunham que um homem que já tivesse vivido podia reviver sem saberem de que maneira se podia realizar o fato. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. É uma questão de adequação de palavras. Então, como eu já falei, Jesus, num diálogo com Nicodemos, diz para ele, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos pergunta, então, como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Veja bem, Nicodemos, ele era uma pessoa muito inteligente da época. E ele, então, já percebeu o que Jesus estava dizendo, né? Então, ele pergunta, mas como uma outra pessoa, né? Como essa pessoa vai renascer, vai voltar para o seu ventre materno? Aí Jesus diz, em verdade vos digo, se um homem não renascer da água, que naquela época era muito importante a água, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A água ali simbolizando, materializando a natureza. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o Espírito. Palavras de Jesus. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Então, Jesus já dizia isso na Bíblia. E a gente tem outras passagens do Cristo também mostrando aí, tentando, né, mostrar essa questão da vida após a morte. Mas era difícil para eles o entendimento, né? Se para nós ainda é até hoje, reencarnação, conforme a própria palavra indica, significa retomar, readquirir a carne novamente. Significa a volta à vida corpórea, mas em um outro corpo, sem qualquer espécie de ligação com o anterior. Como disse Jesus, o corpo deriva o corpo, procede do corpo, e o espírito procede do espírito. Então, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Nós vamos continuar falando sobre essas coisas. E se tiver alguma pergunta, dá para a gente responder em 1 minuto para a gente finalizar. Tudo bem, então? Podemos partir para o encerramento?
Ok. Quem tiver dúvidas, então, anotem as dúvidas, nós vamos ter aula de revisão, como eu sempre falo para vocês, se não quiserem falar agora, nós temos a aula de revisão para a gente comentar um pouquinho mais, tá bom? Podemos finalizar, Rosângela? Ou Rosana? Olha, pensei na Rosângela, nem Rosana. Podemos. Então, eu vou fazer as vibrações, você faz a prece final? Tá bom. Outra coisa também, Sandra, eu vou começar a escalar vocês para a prece final. Pode falar. Sandra, eu queria então pedir, porque até tinha anotado, eu pensei que ia fazer as vibrações, para o marido da Marisa, a Marisa, nossa companheira. Então faz você, só que eu vou também pedir para você falar, pedir pela Marinei, pela Rita, pelo João e pelo nosso querido Gustavo também, que está precisando de uma forcinha, né, Gustavo? E também eu tinha pensado já em pedir, né, para a Rita e tudo mais, mas eu queria pedir também, eu ia perguntar para o Álvaro, ele é o primo da Marisa, certo? Da Marinei. Então eu vou mencionar o nome. Isso, eu vou mencionar o nome Álvaro, aí vocês em pensamento, tá? Marinei e Marisa, direcionam aí a vibração, por favor, tá bom? Então eu vou começar. Nós vamos então, nesse momento, unindo os nossos corações, colocando todo o nosso amor, toda a nossa boa vontade em um só pensamento, onde nós vibramos muita paz para todo o nosso planeta Terra, equilíbrio também. Vibramos para os nossos governantes, para que eles tenham discernimento, que eles possam governar com justiça. Vibramos por todos os idosos, aqueles que se encontram nos seus lares, os que se encontram nos asilos, onde a gente pede fortalecimento, muita sustentação, pedindo também que as pessoas que cuidam desses idosos façam esse trabalho com muito comprometimento, com muito carinho. Vamos vibrando por todos os doentes, pedindo muita saúde aos doentes, principalmente os acometidos pela pandemia, onde a gente pede esperança, fortalecimento e muita fé. Vibremos muito despertamento para os nossos jovens, para que eles possam trilhar no caminho do bem. Vibremos amor a todas as crianças que se encontram nos seus lares, às vezes tão carentes de uma atenção, de um carinho. Pedimos também para aquelas que se encontram pelas ruas e nos orfanatos. Nós vamos vibrando também intensamente pelos nossos colegas, onde a gente pede, então, pelo nosso companheiro Gustavo, pelo João Augusto, pela Marinei, pela Marisa, pedindo muito, e pela Rita Helena, né? Onde a gente vibra muito fortalecimento, muita fé, muita esperança em seus coraçõezinhos. E vamos pedindo, eu peço humildemente também pelo Carlos Garcia e pelo Rodrigo Garcia, que é o marido, né, e o filho da nossa companheira Marisa. O Carlos, ele se encontra no Hospital Santa Casa e o Rodrigo ainda na luta com as quimioterapias, que eles sejam então envoltos no amor de Jesus, onde a gente vibra intensamente muita saúde para eles, fortalecimento e esperança em dias melhores. Nós vamos pedindo também pelo... Deixa eu ver quem mais que a gente... Eu queria pedir também pelo senhor Flávio Marcondes, que é um companheiro nosso de trabalho aí no CELF, né? Que está hospitalizado por conta do Covid no Hospital Penteado, que ele também possa receber nesse instante as nossas melhores vibrações, de muita saúde, de muito fortalecimento. Que o Dr. Bezerra de Menezes possa estar ali presente, inspirando todos os médicos do plano físico que estão cuidando dele, direcionando esse tratamento para obter os melhores resultados. Assim como todos aqui que eu mencionei, todos os doentes, que o Dr. Bezerra possa estar ali,
sempre inspirando as equipes médicas. Nós vamos pedindo também humildemente por cada um de nós. Antes eu tenho que pedir para o Álvaro, né? Então eu peço para que as companheiras mentalizem ele e a gente vai direcionando para o Álvaro. Uma vibração intensa também de entendimento, de fortalecimento, de coragem aí na sua nova caminhada. E vamos pedindo também sustentação e amparo para todos os seus familiares. E nós vamos agora pedindo humildemente por cada um de nós, onde a gente pede também saúde, muito fortalecimento e fé. E que a gente possa se manter aí firmes e perseverantes no nosso curso. Que assim seja. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade desta aula. Já agradecemos também a Sandra por ter nos trazido aí seus ensinamentos, que ela seja fortalecida e amparada cada vez mais. E vamos agradecendo então a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre pela essa oportunidade, aos benfeitores espirituais, e vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Cristo Jesus, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, então, nós vamos dando por encerrada a nossa aula da noite de hoje. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, e dos benfeitores espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, boa noite a todos. Oi, Mariquinha. Gente, olha, nós vamos começar a escalar vocês para fazer prece. E nós não vamos ficar perguntando mais, não, né, Rosana? E nós vamos escalar vocês para as leituras, porque é tanta gente querendo fazer leitura que a gente fica até confusa. A Rosana vai para a próxima semana, vai colocar o nome de alguém lá, hein? Vocês vão ter que dizer ok. Se não quiser, pode até falar, eu prefiro outro dia. Aí a gente vai para o outro. Mas vamos nos esforçar, gente. Vamos ler, vamos participar. É gostoso, tá bom? Pensa que é fácil estar aqui falando? Não é não, né, Rosana? Não é. Não é, mas a gente se esforça bravamente. Então, vocês têm que nos ajudar, tá bom? Deixa eu desligar aqui, gente. Espera aí. Meus queridos, não esqueci de ninguém, né, nas vibrações.